Quem achou diz amém. A partir do versículo 1 diz assim a palavra do Senhor. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo. E eis que água saía de debaixo do limiar do templo e corria na direção do leste, porque a fachada do templo dava para o leste. A água vinha de debaixo do lado direito do templo, do lado do sul do altar. E ele me fez sair pelo portão do norte para dar uma volta por fora, até o portão exterior que dava para o leste. E eis que a água borbulhava do lado direito. O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 500 metros, em algumas versões vai estar 1000 côvados, e me fez passar pela água, e me dava pelos tornozelos. Mediu mais 500 metros, e me fez passar pela água, e me dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros, e me fez passar pela água, que agora me dava pela cintura. Versículo 5, mediu ainda outros 500 metros, e era já um rio, e não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas em que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. Então ele me perguntou: você viu isso, filho do homem? Então o homem me levou de volta à margem do rio. Quando cheguei lá, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, dos dois lados do rio. Então ele me disse: estas águas correm para a região leste, desce ao vale do Jordão e entram no mar, cujas águas ficarão saudáveis. Todos os seres vivos que povoam os lugares por onde esse rio passar terão vida, e haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegarão lá. As águas do Mar Morto se tornarão saudáveis, e tudo viverá por onde quer que esse rio passar. Junto a ele se acharão pescadores, desde Engedi até em Eglaim. Haverá lugar para estender e secar as redes. Os peixes de muitas espécies, como os peixes do mar grande, mas os seus charcos e os seus pântanos não se tornarão saudáveis. Serão deixados para o sal. Nas duas margens do rio nascerá todo tipo de árvore frutífera. As folhas dessas árvores não murcharão, e elas nunca deixarão de dar o seu fruto. Produzirão frutos novos todos os meses, porque são regadas pelas águas que saem do santuário. Os seus frutos servirão de alimento, e as suas folhas de remédio. Pai, está aí a tua palavra, ela não é minha, ela é tua. Muito obrigado, Senhor, por mais uma vez nós estarmos reunidos nesse lugar em teu nome. Muito obrigado por o Senhor já ter falado conosco. Muito obrigado por sentir a tua presença. Muito obrigado por essas primícias do início do dia. Como é bom sentir a tua presença, como é bom estar diante da tua presença, como é bom ouvir a tua voz. Muito obrigado. Espírito Santo de Deus, é tu que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Faz o que tem que ser feito essa manhã. Estampa os ouvidos, abre os olhos, dá entendimento à mente, para que eles possam sair daqui entendendo aquilo que o Senhor quer comunicar nessa manhã. Continua conosco, meu amigo. Abençoa o vizinho da direita, da esquerda, da frente, de trás. Os proprietários desse lugar de uma forma sobrenatural. Tu é dono do lugar. Tu é dono do lugar. É o Senhor que manda e desmanda. Assim te oramos nessa manhã, te agradecemos em nome de Jesus. E você diz amém e aplauda ao Senhor. Capítulo 47 de Ezequiel, particularmente gosto muito. Preguei ontem isso. Já vou dizendo para os jovens e quem estava lá, para ouvir de novo a mesma coisa. Talvez eu encontre alguma coisa nova aqui, não sei. Mas é a mesma mensagem. Vou falar para vocês que cheguei em casa, fui orar e o Senhor me impulsionou a pregar essa mensagem de novo. Ainda perguntei, pastor, o que tu acha, pastor? Prega de novo essa mensagem. Mas os jovens estavam lá comigo. Ah, mas prega. Vamos pregar. Se você voltar para o livro, o capítulo 46 de Ezequiel, você vai ver que Ezequiel também está vendo algumas coisas do templo, os lugares inferiores, os repartimentos. Chega no 47, agora ele tem outra visão. Ele vê águas saindo do altar,
que correm para uma direção. E a gente sabe que, se você for olhar com calma para entender, você sabe que as águas é o mover do Espírito, as águas é a presença de Deus. Por isso que ela vai dizer, lá quando a gente terminou de ler, que por onde esse rio passou, houve vida. Por onde esse rio passou, as coisas mudaram. Por onde esse rio passou, o deserto virou jardim. Por onde esse rio passou, o mar que era morto tem vida. Começa a ter peixe, começa a ter isso. As árvores são frutíferas, as folhas não murcham. O fruto dá na estação própria. A folha é remédio, o fruto é alimento. Então, por onde esse rio passou, teve vida. E a Bíblia vai dizer que esse homem pega Ezequiel e leva ele para fora, faz ele andar um pouco. E a Bíblia diz que ele anda 500 metros. Como eu disse, na tua versão aí deve estar 1000 côvados. 1000 côvados corresponde mais ou menos a 500 metros. E a Bíblia diz que as águas mediam nos tornozelos. E a gente entende muito bem isso, que como nós lemos, é o início de uma caminhada com aquele homem, Ezequiel está fazendo. Então a Bíblia diz que Ezequiel anda 500 metros e a água dá no tornozelo. E quando a gente fala de tornozelo, a gente está falando no início de uma caminhada, a gente está falando no começo de tudo. Quando você começou, quando você chegou, você era totalmente raso no seu conhecimento bíblico, na sua espiritualidade. O seu congregar era o início de tudo. A água estava pelo tornozelo, são os primeiros passos na fé. Uma vida superficial ainda, pouco comprometimento. Salvo, mas sem profundidade nenhuma. Mas nós sabemos que o Senhor nos chamou muito mais além do que simplesmente molhar os pés. O Senhor nos chamou para uma caminhada não só para ficar na beira desse rio e só molhar os pés ali e está tudo bem. Eu não sei qual o nível da água que está na sua vida, não sei como você está vivendo, mas quero dizer para você que não é só nos tornozelos que Deus quer chegar com você. Tudo tem um início, tudo tem um começo, tudo bem por isso. Mas a caminhada precisa continuar, a caminhada precisa avançar. E a Bíblia vai dizer que ele anda mais 500 metros e as águas dão nos joelhos. Quando nós falamos de joelhos, nós sabemos que joelhos eles representam a oração. Então aquele que chegou um dia que a água estava no tornozelo, ele continua caminhando e a água agora vai chegar no joelho. O joelho a gente sabe que representa a oração, a reverência da oração. Já há um avanço na sensibilidade espiritual, você já não é mais aquela pessoa que caminhava com as águas só no tornozelo. Agora você já caminha até o joelho. Você já tem uma sensibilidade maior, você consegue entender mais alguma coisa, porque você já tem uma vida de oração. Você já tem uma conversa com Deus diária, você já tem uma vida regrada de oração, porque não existe um cristão que não tem uma vida de oração. Não tem como ser cristão sem orar. Não existe vida de cristão sem oração. Tem que orar. Estou falando para você que você precisa orar o dia todo. Quem é que consegue? Ninguém consegue ficar orando o dia todo. Você tem seus compromissos, você tem as suas coisas. Mas você precisa ter um tempo no dia para você orar. Aquele dia talvez você esteja cansado, foi o que eu falei. É o dia cansado que é que você deve orar mesmo. É o dia cansado que você tem que vir mesmo. Porque é essa hora que você é renovado, é essa hora que você começa a... Quanto tempo faz que você não ora até sentir a presença de Deus? Quanto tempo faz que você não ora até sentir a presença de Deus? Ou você se contenta com essa oração que você dobra o joelho, dá umas 3, 4, 5 palavras de murmuração, 2 de agradecimento e vai dormir? Quanto tempo faz que você não dobra o seu joelho e só não levanta quando sentir a presença de Deus? Quanto tempo faz isso? Pastor, mas acontece assim, pastor, se a gente dobrar o joelho, Você nunca sentiu não, orando? Aquela oração que você começa a orar, quando você vê, passou 1 hora e parece que passou 2 minutos. Por quê? Porque você estava entregue na oração. Você estava falando com o seu pai, você estava falando com alguém que pode te ajudar, você estava falando com alguém que pode te socorrer, você estava falando com alguém que pode renovar você. Precisa gastar tempo com a oração. Pastor, mas eu tenho um monte de coisa. Eu sei, a nossa vida está mais corrida mesmo. Você acorda, daqui a pouco já está na hora de dormir de novo. Só que deixa eu te dizer uma coisa. Nesse intervalo de tempo, você precisa arrumar um tempo para orar. Você precisa arrumar um tempo para ter uma comunhão com o seu pai. Você precisa falar com ele, você precisa dobrar o seu joelho. Pastor, não consigo ficar de joelho. Também não consigo muito não, minha coluna começa a doer. Sabe o que eu faço? Eu deito. Deito com a boca no pó.
Também que no filme, né? Porque se corta, fala, com a boca no pastor disse, dá com a boca no pó. Mas orar boca a boca no pó é orar com o rosto no chão, né? De bruço. Né? Não vai deitar de barriga para cima não, que você dorme. Mas com a boca no pó. Então, faz tempo que eu não venho na oração, mas quem vem na oração aqui sabe quando eu venho orar, eu gosto de deitar no chão. Eu deito mesmo com a cara no pó, porque às vezes eu fico de joelho. Começa a doer muito minha coluna, então começa a me incomodar. Então eu já deito logo, já me rendo logo, já fico no chão, já vou falar com o Pai. Mas você precisa ter uma vida de oração. Faz parte da sua caminhada orar, faz parte da caminhada orar a Deus, falar com Deus. Já há um avanço de sensibilidade, você vai ver que seu corpo vai necessitar pela oração. Presta atenção, o seu corpo vai pedir oração. E é comprovado, cientificamente falando agora, hein? Ó, vou abrir o leque agora, vou... um doutor aqui na frente, meu Deus. É comprovado que quem ora é melhor fisicamente. É mais saudável quem ora. Se até a ciência consegue reconhecer que a oração faz bem para o ser humano, por que você, crente, não ora? Ai, pastor, é que eu não sei orar. Rapaz, você fica falando o dia todo, você não para de falar. Você não consegue falar com Deus? Você precisa orar, faz bem para você. Se a ciência reconhece que a oração faz bem para o ser humano, se torna ele mais saudável, imagine você que é cristão e não consegue entender isso. Pastor, essa semana foi tão corrida, não consegui orar. Mas só que tanto a água pelo tornozelo quanto a água pelo joelho, Ezequiel ainda está andando com seus próprios pés. Tem controle total de tudo, ele vai, a água está no tornozelo, a água está no joelho, ele anda com os seus próprios pés, com a sua própria vontade, faz o que ele quer, a vontade ainda é dele, o domínio ainda é dele, o controle ainda é dele. Mas só que acontece, como é fases de uma caminhada, tornozelo e joelho, você precisa se aprofundar cada vez mais. E agora a Bíblia vai dizer que Ezequiel agora anda mais 500 metros, e agora a Bíblia vai dizer que a água dá na cintura. Então aquele cara que começou com a água no tornozelo, foi para o joelho, agora a água está na cintura. A água se encontra na cintura. Já fica um pouco mais avançado, já se tem um compromisso maior, a caminhada já trouxe crescimento em algumas áreas, mas a Bíblia diz que a água agora está na cintura. E quando nós falamos de cintura, falamos de equilíbrio, falamos de força, falamos de estabilidade. Eu não sei se você sabe, eu estou meio médico hoje. Bom cafezinho, ó. Não sei se você sabe disso, mas se você já sabe, os que estavam lá comigo faz de conta que não escutaram. O nosso quadril, ele é responsável pelo equilíbrio do nosso corpo. Então o quadril, ele tem um ponto-chave de equilíbrio para o nosso corpo ficar de pé e se movimentar. Presta atenção nisso. Então ele é responsável pela estabilidade do meu corpo, ele é responsável pelo equilíbrio do meu corpo, ele é responsável pela ligação dos braços com as pernas. Para se movimentar, meu quadril precisa estar ajustado, meu quadril precisa estar alinhado, senão eu não consigo caminhar. Senão eu não consigo andar, não consigo me movimentar bem, se meu quadril estiver prejudicado. Então a Bíblia diz que agora a água está na cintura. Agora presta atenção. Quando a gente fala que a água estava no tornozelo, joelho e agora se encontra na cintura, há uma evolução. Só que deixa eu dizer uma coisa para você e um alerta vou te dar. É o momento mais perigoso para o crente. Como assim, pastor? Porque eu disse para você que o quadril é responsável pelo equilíbrio, o quadril é responsável pela movimentação, o quadril é responsável pela estabilidade, pela postura. É o quadril. E a água está no quadril. Só que presta atenção numa coisa e guarda isso para você. É o momento mais perigoso da vida do crente. Como assim, pastor? É porque você está com metade dentro da água, metade fora. Aí se torna perigoso. Por quê, pastor? Porque está meio a meio. Agora você se encontra meio a meio. Metade na água, metade fora.
Se a água simboliza a presença, se a água simboliza o Espírito, eu estou com metade dentro da presença, metade dentro do Espírito e metade fora. E essa fase é uma fase perigosa. Porque quando você está no início, você está com a água no tornozelo, aí você vem para o joelho e vem para a cintura. Geralmente quando a água está na cintura, você já está fazendo alguma coisa com mais força na igreja. Você está atuando em alguma área, talvez você já esteja pregando, talvez você já esteja cantando, talvez você já esteja liderando, talvez você já esteja fazendo alguma coisa de expressão na igreja. Porém, você está metade dentro, metade fora. E aí que está, porque essa hora é a hora do alinhamento, essa hora é a hora de ajustar as coisas, essa hora é a hora de resolver, porque você está prestes a subir o nível, ao nível do mergulho, ao nível de entrar totalmente dentro daquilo que o Senhor quer. Então esse momento é um momento crucial. A água está na cintura, esse momento é o momento de você que precisa decidir de que lado você vai ficar de verdade. Essa hora você vai precisa definir se a sua entrega vai ser 100% ou 50% como está. Só que o que acontece? Como metade do meu corpo está dentro da presença, para quem não conhece muito da presença, acha que eu estou bem. Porque só consegue discernir quem está 100% ou 50%, quem está 100%. Então, se todo mundo tiver 50%, aparentemente todo mundo está bem. Então é necessário que tenha alguém 100% na presença para poder discernir. Por isso que a Bíblia vai dizer que é muito bom que se levante quem não é, para que os de verdade apareçam. Então a gente não entende às vezes por que tem que aparecer algumas coisas. Tem que aparecer. Porque quando aparecer os que não são, os que são de verdade aparecem. Então agora a Bíblia vai dizer que Ezequiel está com a água na cintura. Só como eu disse para você, que mesmo no tornozelo, mesmo no joelho e mesmo na cintura, Ezequiel ainda consegue caminhar do jeito dele. Com dificuldade ou não, com força ou não, mas ele vai. Com a força do pé dele, com a vontade dele, ele ainda tem o controle. Ezequiel ainda está no controle. Estava no controle com água no tornozelo, estava no controle com água no joelho, está no controle com água na cintura. Só que deixa eu dizer uma coisa para você. Chegou a hora de você deixar o Espírito Santo de Deus guiar totalmente a sua vida. Por isso que eu falei para você que esse momento é crucial, porque é hora de definir. Deus não quer mais você molhando só os pés, Deus não quer você só com água pelo joelho, Deus não quer você com água só pela cintura, Deus quer que você mergulhe totalmente nas águas dele. Então a Bíblia vai dizer que agora Ezequiel com a água na cintura, responsável pelo equilíbrio, responsável pela movimentação, responsável pela postura. Presta atenção. Crente tem postura de crente. O que é isso, pastor? Crente tem postura de crente. Crente fala como o crente fala, irmão. Ah, pastor, eu sei que a palavra de vida não liga muito nisso. Não liga mesmo não. Liga não. Você pode ver que chega na ceia, não vai estar de camisa normal. De vez em quando eu vou colocar um blazer, de vez em quando a gente não tem usos e costumes. Mas não é porque que não tem que vai ser de qualquer jeito, irmão. Por muitas vezes, há muito tempo, a palavra de vida ficou julgada como alguém que tinha porta larga. Por quê? Porque as mulheres usavam calça, as mulheres podiam usar brinco, tal, enfim, o homem não usava terno e gravata. Os mais antigos daqui, que são da Assembleia, sabem disso. A palavra de vida, por muito tempo, carregou um peso dizendo que era uma igreja de porta larga, porque podia andar normal. Só que não é porque pode normal que pode de qualquer jeito. Não é porque que não pode isso, pode ir normal, vai também. Por quê? Cristão tem aparência de cristão. Na Assembleia, palavra de vida, Peniel, bola de neve, qual for, cristão é cristão. A roupa não define uma pessoa, presta atenção. Uma roupa não define uma pessoa, amém? Você entende isso? Mas a sua roupa fala muito quem você é. Posso cair nisso, pastor? Não, claro que não. A roupa não define ninguém. Conheço um monte de gente que anda de terno e gravata, que trai a mulher, que é mentiroso, compra e não paga, usa terno e gravata. Só que peraí, também não é só por isso que eu vou fazer andar de qualquer forma. Minha postura não pode ser de qualquer jeito.
Isso que eu falei, outro dia a mulher veio na sede aí, engraçado que quase ninguém compartilhou a mulher. Porque a mulher pode falar aquilo, eu não posso, porque aí eu sou machista. Mas ela falou, engraçado que ninguém repostou. O pessoal repostou do colérico, fleumático, não sei o quê, mas não postou o que a mulher falou lá. Da postura de uma mulher cristã. A palavra de vida foi. Então, ou seja, o quadril é responsável pela estabilidade. O quadril é responsável pela postura. Se meu quadril não estiver ajustado, minha postura está desalinhada. E postura desalinhada é complicado, irmão. Anda de qualquer forma. Tem dificuldade para fazer algumas coisas. Se não tiver com a postura alinhada, dá ruim. Mas a Bíblia vai dizer que agora ele anda mais 500 metros. E agora a Bíblia diz que a água se dava pelos lombos. Já era um rio que não dava para passar andando, só nadando. Só que a Bíblia vai dizer que Ezequiel não mergulha. Volta para a margem. Pastor, mas o que significa essas águas profundas? Total dependência. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu já falei isso aqui uma vez e preciso falar de novo para você, só para me encaixar nessa mensagem. Fui na praia no verão com a pastora aí eu e Mateus pegamos uma pastora, ela não sabe nadar. Morava no interior não tinha praia. Tem que levantar a mão para o céu, casou comigo, e agora mora perto da praia, que ela não tinha isso, irmão. Lá é roça. Ela não está aqui mesmo, posso falar. Conheceu praia vindo para cá, para o Guarujá. Teve a sorte de conhecer esse homem de Deus, né? E aí ela pôde conhecer a praia, só que não sabe nadar. Aí eu e o Mateus de sacanagem pegamos na mão, no braço dela, e de um lado do outro fomos levando ela para o fundo. Aí levava ela para o fundo, e ela já começou, sabe que ela começou a fazer enxame. Para, não, tá dando pé ainda, pô, olha aí, ela tá, mas tá ficando fundo. Quando a água chegou em mim aqui, irmão, como eu sou mais alto, eu já sabia que para ela já era. Aí eu e Mateus soltamos. Quando nós soltamos, ela não achou chão. Aí você imagina, irmão. Tira daqui. Me leva pro raso. Aí começamos a dar risada. Eu não gosto dessas brincadeiras, já falei para vocês, brincadeira boba. Eu não gosto dessas brincadeiras, brincadeira boba. Tá? Trouxemos a pastora de volta para a areia, para o raso. Quando ela chegou no lugar, que ela sentiu o chão, ela falou assim, presta atenção. Ela falou assim: eu gosto assim, pô, de ter chão para me pisar. Eu sinto mais segura. Só que deixa eu dizer uma coisa para você. Águas profundas é total dependência. O que é total dependência, pastor? Você vai ter que tirar o pé do chão. Você não vai controlar mais. Você não vai ter mais o controle. Só que deixa eu dizer uma coisa para você. Essa água aqui não é a água da praia. Essa não. Essa aqui não afoga ninguém. Quanto mais eu afundo nela, mais eu cresço. Quanto mais eu afundo nela, mais eu melhoro. Quanto mais eu afundo nela, mais eu acrescento coisas de Deus na minha vida. Cada vez que eu entro mais dentro dessa água, eu desço mais, eu me rendo mais, eu dependo mais, eu sou guiado por Deus. Eu disse para você que quando a água chegou aqui, em mim, a pastora já não achava mais pé. Por quê, pastor? Porque quanto menor eu for, presta atenção, quanto menor eu for, mais rápido a água me cobre. Tem muita gente grandona, irmão. Tem muita gente que sabe muito, tem muita gente que acha muito, tá grandão. Aí a água não consegue cobrir. Quanto menor eu for, mais rápido a água me cobre. Se a água me cobre, eu fico melhor. Esse é o maior problema. Tem muita gente grande, irmão. Aí para cobrir demora mais. Você vê que a pastora era menor, rapidinho já não deu pé. Então, ou seja, quanto menor eu for, quanto mais eu abaixar, a água me cobre mais rápido. Talvez você está perguntando assim: nossa, pastor, mas é difícil eu entrar na presença. Você está muito grande. Pastor, é uma demora para mim entrar na presença de Deus. Você está grandão.
Pastor, eu tenho dificuldade para entrar na presença de Deus. Claro, você está grandona. Você acha que sabe mais do que os outros, você acha que é mais espiritual do que os outros. Você acha que é... Tem pessoas que ela acha que ela está... Tem pessoas que acham que é esse homem aí que estava guiando Ezequiel. Tem irmã que acha que é esse homem aqui. Eu estava guiando o profeta, era eu. Grandona. A água nunca encobre. Quem está grande demais, a água demora para cobrir, irmão. Quer um conselho nessa manhã? Diminui. Mostra para ele que você não conhece nada. Mostra para ele que você não sabe nada. Mostra para ele que você só deu cabeçada até hoje. E hoje você quer criar dependência nele. Quer mergulhar nessa água. Quer diminuir para entrar na água, para que a água cubra você mais rápido. E a ação de Deus comece a acontecer na sua vida da forma que tem que acontecer. Precisa nadar, precisa se render, precisa depender de Deus. Aqui você não toca mais o chão. Água profunda você não toca mais o chão. E se eu não toco mais o chão, eu não tenho controle. Eu não sei se você já fez isso. Alguém aqui já nadou em algum rio? Alguém? Nadaram, né? Você sabe que quando você vai entrar num rio, você entra num lugar e sai no outro, né? Porque existe uma correnteza passando. Nada na piscina não, você pula aqui, entra no outro lado, está suave. Mas o rio não, o rio está passando, existe uma correnteza. Existe um fluxo, existe uma direção que ele está indo. Então, ou seja, se eu entrar aqui e ele estiver indo para lá, automaticamente já vou sair na outra ponta, mesmo sabendo nadar, porque ele vai te levar. Você não tem controle de onde você vai sair. Você vai sair do outro lado, mas na direção certa não. Então é isso que Deus está falando para você. Você gosta de ter controle, você gosta de planejar as coisas, de fazer do seu jeito. Mas ter dependência de Deus, viver da forma que Deus quer, muitas vezes vai sair do teu controle. E tem que sair mesmo. Porque no teu controle deu errado. O teu controle não aconteceu. Você percebeu quando você deixou Deus direcionar, as coisas acontecem facilmente? E é isso, pastor? Quando você resolveu deixar na mão de Deus, começou acontecer. Aquilo que você por tanto tempo fez do seu jeito, não resolveu, quebrou a cabeça, caiu, levantou, não ia, não dá certo, caramba, não vai. Quando você deixou na mão de Deus, Deus começou a fazer. Porque o rio faz isso. Esse rio de Deus não afoga. Presta atenção. Afundar em Deus, afundar no rio de Deus, não é naufrágio. Afundar no rio de Deus é crescimento. Nesse rio você não se afoga. Nesse rio não vai ter dano para a sua vida. Nesse rio não vai machucar você. Nesse rio não vai tirar sua respiração. Não, esse não. Esse é diferente. Você mergulha nele, ele faz você crescer. Por quê? Porque você tirou o pé do chão. Quem tira o pé do chão está dizendo que o controle é dele. E o controle dele acontece. No controle dele as coisas que eram difíceis se tornam fáceis. Por quê? Porque Deus está no controle. Só que presta atenção. Quanto mais eu aprofundo em Deus, eu disse para você que é uma caminhada. Ezequiel está fazendo uma caminhada. Quanto mais ele se aprofunda em Deus, quanto mais ele se aprofunda nesse rio, ele vê o quanto ele é pequeno. Ele vê o quanto ele não pode, ele vê o quanto ele não consegue. Por quê? Porque quem pode é Deus, quem consegue é Deus, quem é grande é Deus. E a Bíblia vai dizer que então agora Ezequiel não mergulha. Presta atenção. Ezequiel não mergulha. Volta para a margem. Presta atenção numa coisa. Você não vai encontrar na Bíblia esse homem que guiou Ezequiel dizendo para ele: pula, vai, entra, mergulha nesse negócio. Vai, Ezequiel, mergulha. Não, você não encontra. Mas Ezequiel vai percebendo que há uma diferença. Porque quando ele vai para a margem, ele começa a ver que tinha vida por onde o rio passava. Então deixa eu te falar uma coisa. Deus nunca vai falar para você assim, ó, vai, mergulha. Mergulha. Vai, mergulha. Estou mandando você mergulhar. A decisão é sua. A decisão é sua. A decisão é minha. A Bíblia vai dizer que Ezequiel então agora volta para a margem. E aí ele começa a ver que tinha árvores frutíferas. O homem começa a dizer para ele que as águas do rio que estava morto vai ter vida. Começa a dizer que os peixes vão ser grandes. Começa a dizer que as árvores vão dar fruto na estação própria. Começa a dizer que as folhas dela não vão murchar. Começa a dizer para ele que os frutos serão alimentos e as folhas remédio. Começa a falar para Ezequiel. Só que agora Ezequiel só está olhando.
e ouvindo. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Que quem não mergulha nesse rio só vai conseguir enxergar na vida dos outros o que era para ser dele. Por isso que tem muitas pessoas frustradas, muitas pessoas desanimadas dentro da igreja. Por quê? Porque ela começa a olhar para a vida do outro, as coisas acontecendo, as coisas crescendo, frutificando, trazendo vida onde há morte, as coisas acontecendo na vida do outro. Aí ela estava assim, por que não acontece na vida? Eu só consigo ver na dos outros. É porque você não mergulhou. Porque quem mergulha acontece na dele. Você não está cansado de só ficar se tornando espectador da vida dos outros? E o pior, ainda murmura. Nós não vamos nem entrar nesse assunto hoje, não é para agora. Quero falar disso daqui. Você já parou para perceber que você se tornou espectador da vida dos outros? E aí você se questiona por isso, por que não acontece na minha? Por que na minha vida é diferente? Por que na minha não acontece? Por que eu não posso ir no lugar que o outro está indo? Por que ela casou, não casa? Por que ela namora, não namora? Por que as coisas acontecem com ele e não acontece comigo? Por quê? Tem uma resposta de Deus para você essa manhã. Chegou a hora de mergulhar. Quem mergulha não vai só ver, vai viver na vida dele também. Porque Deus chamou para você viver na sua vida também. Deus não chamou para você ficar só de espectador na vida do outro. O problema é que você não mergulha, você não deixa Deus levar, você não deixa Deus fazer, você não deixa Deus comandar, você não deixa Deus controlar. Você quer ter controle, você quer ter o pé no chão. Eu falei para você da pastora, a pastora quer ter o pé no chão. Só que não dá para ter profundidade com Deus com o pé no chão. Você precisa perder o pé, você precisa tirar o pé do chão, precisa perder o controle. Você precisa mergulhar nesse negócio. E sem medo, sem medo. Mergulha. Esse rio não vai matar você, não. Presta atenção numa coisa: o mesmo rio que estava lá com Ezequiel está aqui hoje. O mesmo. E aí esse rio está dizendo para mim que por onde ele passa, no deserto vira jardim. Eu não sei qual que é o processo que você está passando, não sei se você está passando por um deserto, mas eu estou falando para você que por onde esse rio passar, no deserto nasce flor. No deserto nasce árvore frutífera. Por quê? Porque esse rio traz vida. Agora o problema é, pastor, eu cheguei a ter água na cintura e eu parei aí. Parei. Tomei a meio. Meio dentro da presença, meio fora da presença, meio dentro da presença, meio fora da presença, meio dentro da presença, meio fora da presença. Então o Senhor trouxe você aqui essa manhã para dizer uma coisa para você. Ou você mergulha totalmente, ou sua vida vai ser sempre assim. Como, pastor? Melhora um dia, piora outro. Melhora um mês, piora 2. Melhora 2, piora 3. Melhora 6 meses, fica ruim. Já foi 6 meses do ano e está acabando já também. Está chegando o 7º já. Como é que foi seu ano até agora? Pastor, está com água por aqui, né? Está com água na cintura, né? Pastor, esse ano estou. Está com água por aqui, não está? Pastor, sabe o que é? Eu estava com água na cintura e tal, e aí aconteceu um negócio. O que acontece? O inimigo é especialista em chegar quando a água está na cintura. Ele é especialista em chegar quando a água está na cintura. Por quê? Ele sabe que você está meio a meio. Ele sabe. Ele vê. Ele escuta você. Sabe que você está meio a meio? Ele falou agora. Por quê? Porque o inimigo gosta do meio a meio. Porque para a igreja você parece que está bem. O inimigo sabe. Aí ele vem. Aí acontece alguma coisa, ou uma armadilha aparece. Eu tive uma visão. Vou passar para esse moço. Ele não está aqui hoje não, mas vou passar para ele. Eu estava orando. Sabe aquele desenho do pica-pau que coloca uma corda no chão assim, pesa no árvore, quando tu pisa e puxa e tu pé fica de cabeça para baixo? Exatamente da forma que eu vi esse moço. Uma corda no chão, e aí ele indo para pisar nesse negócio, e
puxava, ele ficava de cabeça para baixo. Uma coisa tão simples de perceber, né? Uma armadilha de desenho tão simples. Mas são nessas armadilhas simples que a gente cai. Eu vou falar para ele, Igão, vamos cuidar para não ficar de cabeça para baixo. Pastor, mas como que a pessoa cai numa armadilha simples dessa? Bom, quem está meio a meio se abraça com qualquer coisa. Não sabe o que quer ainda? Porque quem não sabe o que quer, abraça qualquer coisa. Quem está meio a meio não conhece totalmente a voz de Deus. Então qualquer voz para ele é voz de Deus. Já conheceu alguém que fala assim, Deus falou comigo? Conhece alguém? Aí, falou o quê? Não, falou que é agora para me entregar 100%, porque Deus agora vai fazer, porque Deus falou que eu preciso de uma entrega minha. Falei, glória a Deus. Passa-se 2 semanas. Pastor, Deus falou comigo. O quê? Que é para mim voltar atrás daquilo que a decisão que eu tomei, porque é melhor caminhar por aqui agora. Irmão, presta atenção. Você acha que Deus vai falar uma coisa para você e 2 semanas vai falar outra? Fala para você sem medo de errar. Se isso está acontecendo com você, qualquer pessoa falou com você, menos Deus. Deus não é um Deus que muda de direção em 2 semanas, irmão. Não, pastor, mas eu tenho convicção que foi Deus. Irmão, Deus fala para você hoje ir para a direita, que é a tua esquerda. É para a direita. Aí amanhã, 2 semanas, não, é para a esquerda, a tua direita. Deus é Deus de confusão, irmão? Deus é Deus de confusão? Não, pastor, mas Deus falou. Não, alguém falou com você, menos Deus. Porque Deus não muda de direção assim não, irmão. Deus é aqui, ó. Linha reta, viu? Fica fazendo assim não, viu? O caminho é reto. Se tornou com muita curva é porque você ficou pegando atalho para achar que ia ser mais rápido. Presta atenção, no caminho de Deus não existe atalho. Atalho demora mais, não fica rápido não. Não fica rápido, não fica rápido não. Atalho atrasa. Presta atenção, com Deus atalho atrasa. Não, pastor, que eu fui assim vai ficar mais rápido. Com Deus atalho atrasa, vai no caminho dele. Mas está demorando muito, vai assim. A Bíblia diz que Ezequiel andou 500 metros, 2 quilômetros ao total. Você acha que é muito 2 quilômetros para andar? Você está andando 15 anos em ciclo. O que custa andar 2 na direção? 2 quilômetros na direção. Ah, pastor, mas demora, tem que andar um pouco, a água vem nessa. Por que já não vem água assim, não? Rapaz, aqui, vai devagarzinho, está com pressa por quê? Nós vamos para o céu só quando ele voltar. Está com pressa do quê? Ele sabe a hora. Vai na forma dele, vai caminhando devagar. Para de querer correr, para de querer fazer com pressa, para de querer buscar atalho. Deixa Deus fazer do jeito dele, deixa Deus controlar. Tira o pé do chão. Tira o teu pé do chão, perde o controle, se joga nessa água, se joga. Poxa, se você se entrega sem reserva para a vida, você não entrega sem reserva para Deus. Você conhece uma pessoa ontem, amanhã você já disse que é o amor da sua vida, que vai acontecer isso, aí fala, escreve, tal. Daqui a pouco o amor da vida sumiu. Você acha que Deus entrega alguém para você para depois ir embora? Foi Deus que deu. Aí Deus está aqui. Não sabia. Não me contaram. Não, Deus que me deu. Deus. Mas ninguém me falou nada. Aí se entrega loucamente, não, amor da minha vida, e acabou. Por quê? Porque foi com água pela cintura. Se vai com água que encobre a cabeça, se mergulha, Deus dá o que precisa, Deus dá o que quer, Deus dá algo permanente, não dá algo passageiro. Para de ficar pegando coisa da mão do homem, pega da mão de Deus. A Bíblia vai dizer que Moisés subiu o monte para falar com Deus. Deus escreve agora os mandamentos, Moisés está trazendo uma pedra, só que o povo lá embaixo, presta atenção, o povo lá embaixo está dizendo que Moisés está demorando. Aí chamam Arão, o irmão de Moisés, e falam: Arão, é o seguinte, tu vai ser nosso líder, faz um Deus para nós. A Bíblia diz que Arão, liso, porque tem gente que é assim, por oportunidade escuta qualquer um. Aí Arão, escutando o povo,
tira as correntes, dá os brincos, pá. Fez um bezerro de ouro, o povo adorar. Porque o povo queria um Deus, porque a demora de Moisés fez o povo querer um Deus, que o povo tem pressa, irmão. Aí eu sei que aqui não tem ninguém igual aquele povo lá, aqui ninguém tem pressa, né? Não, né? Hã? Cuidado, hein? Aí Arão pega e faz um bezerro de ouro, bonitinho, douradinho, brilhoso, e o povo começa a adorar. Nisso Moisés está descendo o monte. Presta atenção, Moisés está descendo do monte com algo nas mãos que Deus deu. Moisés está descendo o monte com algo nas mãos que Deus deu. Só que o povo, pela pressa, fez um bezerro de ouro. Quando Moisés chega e desce e vê o povo idólatra, Moisés pega as tábuas e pá, quebrou. Pastor, o que isso tem a ver comigo? O que Deus tem para você está nas mãos dele. A tua pressa vai fazer você receber algo das mãos dos homens. Vou repetir para você entender. O que Deus tinha para o povo estava trazendo na mão de Moisés, dele. Mas o povo, por pressa, fez um Deus para ele. Aí se aconteceu que estava na mão de Deus? O que é isso, pastor? Quem sabe o que Deus tinha para você estava vindo já. Só que a sua pressa fez você construir um bezerro de ouro. Aí Deus fez assim, ó. Vai esperar mais um pouco. Você entendeu agora porque está demorando? Sabe por que está demorando? Por causa da tua pressa. Quer anotar uma frase aí, Cauã, para depois tu fazer uma arte para mim? Sabe por que está demorando? Por causa da tua pressa. Ah, como assim, Deus? Pô. Quanto mais tiver pressa, mais demora. Aí talvez você está se agarrando com o bezerro de ouro e falando que é de Deus. Nem tudo que brilha é de Deus. Ai, mas ele parece que é de Deus, pastor. Ai, ela parece que é de Deus. Ela é uma mulher de oração. Deixa eu caminhar para o fim aqui agora. Então agora Moisés, mais conhecido como Ezequiel, que Ezequiel no hebraico é Moisés, o nome. Sabe disso, né? Você sabia? Eu já anoto. Já anota. De graça a aula aí. A Bíblia diz que Ezequiel não mergulhou. Ezequiel agora volta para a margem e começa a observar as coisas. Ele começa a perceber que por onde o rio passou, coisas cresceram. Por onde o rio passou, coisas tornaram a ter vida. Por onde o rio passou, aquilo que é seco se torna molhado. Por onde Deus passou, aquilo que tinha esterilidade começa a frutificar e nascer coisas. E Ezequiel começa a ter essa visão. Ele começa a perceber que essas árvores, as folhas não secavam, o fruto tinha todo mês, toda hora tinha renovo. Porque onde esse rio passa sempre há renovo. Não estou falando que onde esse rio passa não tem dificuldade, não vai criando esse mundinho que não existe. Nós falamos o mundo real. O mundo real é ter a presença e por onde esse rio passa, tem dificuldade também. Tem luta também, tem prova também. Só que esse rio tem vida. A pergunta para você nessa manhã é: aonde que você está nessa história? Em que nível você se encontra hoje? Na beira? No raso? Ou no fundo? Não, sabe o que é, pastor? É que eu tenho tanta vontade de viver as coisas de Deus. Mergulha. Abre mão da tua vontade e mergulha. Abre mão da tua vontade e mergulha. Só depende de você. Só depende de você. Agora a questão é, para mergulhar, tem que sair do controle. E coisa difícil para as pessoas de hoje em dia é sair do controle. Ela quer colocar Deus do jeito dela, na história dela. Ela quer colocar Deus lá. Ela quer colocar Deus se enquadre do jeito dela. Ela quer que Deus aceite ela do jeito que ela é. Deus aceita, só não vai compactuar com as tuas histórias, com os teus comportamentos. Deus não vai fazer isso. Deus quer fazer parte da tua história. Mas presta atenção, não é melhor você fazer parte da história dele?
Eu quero que Deus faça. Deus não vai fazer parte da tua história. Ele quer que você faça parte da história dele, porque a sua história ele já escreveu. Agora a questão é, em que parte que você está? Na beira? No raso? Ou no fundo? Você está disposto a sair do controle nessa manhã? Porque só mergulha quem sai do controle. Deus, mas eu vou mergulhar aqui e vou sair aonde? Confia. Você já foi por vários lugares guiado pelos homens, pelas mulheres, por que não pode ir guiado por Deus? Qual é o seu medo? Qual é a sua preocupação? Deixa Ele te guiar. Mergulha nesse rio. Não quero saber para onde vai, eu já quero pular. Mas isso. Vou brincar um pouco aqui só para dar uma quebrada para mim finalizar. Se eu sou Ezequiel, quando eu vi a árvore crescendo, fruto, aquele negócio, eu nem queria mais papo com esse homem. Eu já pulava na água. Oxi, eu já pulava para dentro. Estou vendo o negócio nascer, estou vendo o mar morto de vida, estou vendo um peixe grande. Eu vou ficar conversando para que eu já mergulhava. Eu não quero ser espectador da vida dos outros. Eu quero ver o que Deus tem para mim. Você não cansou de virar plateia, não? Você não cansou de virar plateia? Você não cansou de ficar olhando só os outros crescer, só os outros alcançar, só os outros conquistar? Você não cansou não dessa vida que está vivendo, não? Você precisa cansar dessa vida que você está. O seu cansaço precisa ser isso daí. Eu estou cansado de viver essa vida. Isso, esse cansaço pode, porque você vai levantar. Você está cansado de viver essa vidinha aí. Estou cansado de viver essa vida, eu quero algo mais, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus. Eu quero sair de água no tornozelo, eu quero sair de água no joelho, eu quero saber de água, eu quero mergulhar nessas águas. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim, eu quero viver o sobrenatural, eu quero ver as coisas acontecendo, eu quero ver as coisas crescendo na minha vida, eu quero ver as coisas frutificando na minha vida, eu quero ver o meu deserto virar jardim, eu quero ver essas coisas. Mas eu quero ver de dentro da água. Eu não quero ver da margem. Eu quero estar dentro. E presta atenção numa coisa. O louvor pode vir para cá. Ontem quando eu fui pregar essa mensagem, porque o tema lá era profundidade dos jovens lá. Profundidade era o tema e Deus me deu essa palavra aí. Só que a menina subiu para abrir o culto. E ela falou um negócio interessante. E eu guardei para mim. Ela falou assim, mais ou menos assim ela falou: é noite de soltar aquilo que te faz boiar. Você soltar essas coisas que faz você ficar sobre a superfície. Você precisa largar essas coisas para você afundar, porque senão você vai ficar boiando. Ela falou mais ou menos isso aí. Eu estou pregador, ele escutou uma coisa, ele adapta um jeito melhor para ele. E quando ela falou aquilo não estava escrito na minha ministração. Eu também não falei nada lá não sobre isso. Mas eu não sou bobo, já trouxe para cá. E aproveitando esse gancho dessa menina, que eu não sei nem o nome dela, quero também te fazer uma pergunta essa manhã. O que está segurando você na superfície? O que te impede de mergulhar nessas águas? E agora eu vou trazer algo de Deus para a tua vida. Sabe o que está fazendo você boiar? Você quer saber? Quer? Porque eu disse para você que o rio, essas águas são águas vivas. É a presença de Deus, é o Espírito Santo. Então tem coisas que me impedem de eu ser cheio do Espírito. O que é? Primeira boia. Ressentimento. Vai ver se tem alguma aí com você, tá bom? Aí você já vai arrancando ela aí. Segunda, mágoa. Essa é a maior boia de todas. Você já viu aquelas boias que tem de dinossauro, orca, não tem? As grandonas? Aqueles colchões. Tem um colchão inflável, não tem uns colchão inflável que você põe na água e o pessoal leva para a praia? Essa é grandona, essa boia. Essa é grandona. Hein? Cabe eu e mais uns 3, olha que eu sou pesado, hein? Uma boia chamada perdão.
Estou falando para você nessa manhã de uma forma bem simples. Uma caminhada com Deus. Para que você tenha um mergulho nessas águas que te trazem vida. Eu comecei dizendo para você que a água está no tornozelo. Cheguei na igreja, a água está no meu joelho, no meu tornozelo. Estou raso ainda. Aí eu começo a caminhar mais um pouquinho. Agora está no joelho, já estou orando. Já estou falando com o pastor, já estou falando com Deus. Eu fui orar a Deus, Deus falou comigo. Já é um progresso. A água agora chega na cintura, já está um pouco mais maduro, já está sentindo uma sensibilidade maior do Espírito, já está vendo algumas coisas, às vezes está até liderando, fazendo coisas na igreja. Só que está na metade do caminho. Metade dentro, metade fora. E aí chegou a hora de você mergulhar. E agora eu quero que você esqueça Ezequiel. Já sabemos qual é a história, sabemos o final da história, lemos aqui. Eu estou falando você agora. Perguntei para você se você está na beira, no raso ou no fundo. Não, pastor, não cheguei no fundo ainda porque eu estou cheio de boia. Estou com essas aí que tu falou e mais algumas mais. E eu tento afundar, mas não consigo. Nesse mar, o que vai te salvar não é a boia. Esse mar você precisa afundar para ser salvo. Nesses mares aí da vida, praia, rio, piscina, você vai colocar boia, você vai colocar isso, você vai usar uma prancha, você vai usar um monte de coisa, porque você quer ficar fora da água. Mas nesse aqui não. Esse aqui, irmão, tem que arrancar a boia do braço, tem que arrancar a boia da cintura, tem que furar esse colchão inflável, tem que jogar fora essas boias que te deixam para cima. Não vai você quer afundar e não consegue. É como se você estivesse no Mar Morto. Você já viu lá no Mar Morto o que acontece? O pessoal não afunda. Afunda. Você consegue boiar na praia? Você não consegue, eu não consigo. Dentro, fica só a cabeça para fora e o corpo afunda. Lá no Mar Morto, afunda, tu boia com facilidade. Por quê? Porque o mar é morto. Mar morto quer que você fique na superfície. Esse mar aqui não. Esse rio não. Esse rio quer profundidade com você, vai ter que descer. Esse rio não. Esse rio, quanto menor eu tiver, mais coberto, mais rápido eu sou pelas águas. É noite não, até confundi. É dia, manhã. É um domingo de mergulhar. Arranca a boia hoje. Qual boia, pastor? A do medo. Fura ela, pega uma faca e ó, fura essa praga dessa boia que está deixando no. Deus quer você afundando. Deus quer você perdendo o controle. Deus não quer que você tenha controle. Deus não quer saber que não quer falar para você onde você vai chegar. Mas tenho certeza que Deus o que tem para você é um lugar seguro. É um lugar de prosperidade, é um lugar de paz, é um lugar de crescimento, é um lugar de frutificar. É um lugar de molhar essa sequidão no teu coração. Sai do controle. Mergulha nesse rio. Ah, mas eu gosto de saber onde vai chegar. Você é curioso. Você é curioso. Para de ser curioso com Deus. Deus não é lugar de ser curioso, irmão. Com Deus não é lugar de você responder. Vou repetir para você entender. Porque eu sei que você é curioso. Com Deus não tem curiosidade, irmão. Com Deus tem confiança. Vai no escuro com Deus. Fecha o olho e vai. Que é isso, pastor? Eu gosto de ver o que está acontecendo. É porque eu gosto de ver o que está acontecendo. Nunca vai mergulhar. Quem quer uma condição de saber o final para mergulhar, nunca vai mergulhar, porque o indeciso nunca mergulha. Quem não tem confiança não mergulha. Quem espera a melhora do outro para mergulhar, não mergulha. Quem espera pelo outro não vai mergulhar. O mergulho é individual. Ah, o outro não está fazendo, não quero saber, fica lá, deixa ele. Eu quero mergulhar. Eu quero ver o meu, eu quero viver a minha vida, eu quero. Ah, mas ele não quer, é problema dele, eu quero. Mergulha você. Quem sabe quando você estiver mergulhado, você vai perceber que o problema não era ele, era você. Porque quem mergulha, transforma. Quem mergulha, muda. Quem mergulha, que estava com pouca força, fica com mais força.
Um mergulho nas águas de Deus são transformadoras. Ai, pastor, ainda estou na igreja, mas eu não tive essa mudança ainda, eu não tenho força. Não, é que você não mergulhou. Você não deu o timbu. Vou usar você de exemplo aqui, tá bom, Marcos? Posso? Vim umas segunda-feiras aqui com o Marcos, eu já vou encerrar. Fazendo o trabalho do Mãos que Conectam. E aí comecei a conversar com ele. Ele falou assim: pastor, eu nunca trabalhei tanto na igreja. Nunca me dediquei tanto assim e tal. Eu sempre estava, mas nunca tive essa. E eu, comecei a fazer as coisas na igreja. Fui mandado embora. Comecei a fazer as coisas na igreja. Agora depois que eu ser mandado embora, pastor, o meu lugar aumentou. Eu só ouvi ele falar. Caramba, pastor, nunca passei isso, estou passando. Depois que eu comecei a fazer as coisas de Deus, ficou pior. Se não bastasse isso, o Marcos sofreu um acidente com a Luana. Eu disse para você que tinha um homem com Ezequiel. E a Bíblia diz que o homem media 500 metros e a água 500 metros. Tá, pastor, o que isso tem a ver? Ezequiel sempre esteve acompanhado. Ezequiel não estava sozinho. Tinha um homem com ele lá. Aproveitar para dizer uma coisa para você, Marcos. Quem chamou você se responsabiliza. Quem chamou você se responsabiliza. Não sou eu que vou fazer, não é o homem, não é a mulher, é Deus. Deus está criando em você algo que Ele nunca criou. O que, pastor? Profundidade. Você não vai ver as coisas crescerem mais na margem. Você vai ver as coisas crescendo dentro da água. Você não vai, vocês que estão aqui, vão parar de olhar de fora, vai olhar dentro. Mergulhado. Coisas vão começar a crescer na sua vida. Coisas vão começar a frutificar na sua vida. Aquilo que era sequidão vai estar molhado. Que era deserto vai virar jardim. Por quê? Porque você resolveu mergulhar no rio da vida. Deus tem uma palavra para nós essa manhã. Chega de superfície. Chega de ser raso. Chega de pegar a Bíblia no dia que é para vir no culto. Chega de pegar na Bíblia no dia que é para fazer devocional. Chega de orar quando está com problema. É hora para orar constantemente em oração. É para ter relacionamento com Deus todos os dias. Não é quando está apertado, não. Não é quando é dia de culto, não. Todos os dias. Profundidade. Não é orar quando está apertado. Não é orar quando está... Não, é orar sempre. Orar para agradecer também. Orar para Deus. Deus, não está do jeito que eu quero, mas eu sei que o Senhor está no controle. O Senhor não fez o que eu pedi, mas eu sei que o Senhor está preparando o melhor para mim. Eu não quero bezerro de ouro, eu quero que venha das tuas mãos. Eu não quero mais o meu jeito, eu quero do teu. Eu quero o que vem das tuas mãos. E o que vem das tuas mãos é melhor para mim. Eu cansei de fazer bezerro de ouro. Deixa Deus preparar, o que Deus tem na mão dele é melhor. Ah, mas está demorando, pastor. Demora o tempo que for, mas eu quero da tua mão. Chega de pressa. Quem tem pressa demora mais. Se coloque de pé quem pode essa manhã. Quem vai entregar os envelopes já pode vir para frente aqui. Por favor. Fale com Deus nessa manhã aí. Solta o que está te fazendo boiar. Fura essas boias. Quem sabe você tem que sair daqui essa manhã e ligar para alguém. Quem sabe tem que sair daqui essa manhã e mandar mensagem para alguém. Quem sabe você tem que sair daqui essa manhã e bater palma na casa de alguém. Quem sabe essa manhã você entendeu que não é mais superfície que Deus tem para mim. É profundidade. É mergulhar. Porque aquele mesmo rio que estava com Ezequiel está aqui.
Aquele mesmo rio que estava com Ezequiel está aqui essa manhã. Fale com Deus aí. Fale com Deus aí. Vê o que está impedindo você de mergulhar. Vê o que está impedindo você de se aprofundar. Para de se conformar com esse raso. Para de se conformar com essa água no tornozelo, com essa água no joelho, na cintura. Não, mergulha. Mergulha sem medo. Mergulha sem reserva. Mergulha sem boia. Mergulhar em Deus não é naufrágio, não. Mergulhar em Deus não é naufrágio, não. Mergulhar em Deus é crescimento. Fale com Deus nessa manhã. Fala para ele: eu quero mergulhar nesse rio. Eu quero mergulhar nesse rio. Deixa bem baixinho para mim, bem baixinho. Eu fechei os meus olhos aqui e vi esse rio fluir aqui. E vi ele saindo aqui do altar da mesma forma que saiu daquele altar lá. E começou a tomar a igreja. Começou a tomar a igreja, foi subindo.
Só que eu vi pessoas colocando barreiras, como ela estivesse represando esse rio. Eu falei: Deus, o que é isso? Deus falou para mim assim: essas pessoas têm medo. Ela acha legal ver os outros falando em línguas, ela acha legal ver as outras pessoas em mistério, ela quer sentir como aquela outra pessoa quer, ela quer ser que nem aquela outra pessoa é, só que ela está represando esse rio. Então eu tenho um recado para você nessa manhã: não é tempo de represar esse rio. Deixa ele correr. Deixa ele correr. Deixa ele fluir. Deixa ele ir sem reserva. Eu tenho vergonha. Sem vergonha. Sem vergonha. Ninguém está preocupado com você. Você e ele. Deixa esse rio inundar você. Deixa esse rio tomar o lugar dele em você. Deixa esse rio afogar você. Para que você perca o controle dos seus pés. Para que você perca o controle das suas mãos. Para que você só sinta esse rio levar você para lá e para cá. Vive esse momento. Você pediu para Deus, vive esse momento. Deixa ele inundar você. Deixa esse rio inundar você essa manhã. Deixa esse rio inundar você. Deixa esse rio tomar conta do teu corpo. Não fique com vergonha, não fique com medo não. Esse rio não machuca. Esse rio não decepciona. Esse rio não abandona. Esse rio não larga a sua mão. Se joga nele. Deixa ele ir. Deixa ele ir. Deixa ele ir. Isso. 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 Sem reserva agora. Sem barreira. Deixa ele ir. Deixa ele fluir. Deixa ele fluir. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Isso. Sacia minha sede, lava o meu interior. Deixa ele chacoalhar você. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Tu és o rio, Glória a Deus. Senhor. Glória a Deus. Agora no mesmo espírito. QR Code na tela. Os irmãos com o envelope na mão. Adore o Senhor com a mesma intensidade com as suas contribuições. Estão passando os envelopes aí. QR Code vai estar na tela. Adore o Senhor. Adore o Senhor. Adore o Senhor. Adore o Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor.
Vai embora para a tua casa com essa palavra no teu coração. Não deixa ela acabar quando terminar o culto, não. Leva ela. Você vai ter mais tempo de perceber de verdade onde está a água, onde você está nessa história. Independente de onde você esteja, o melhor lugar é mergulhar. Tenho certeza que será uma semana diferente, porque sempre vai ser diferente para quem mergulha. Deus tem coisa boa para fazer, coisa nova chegando. Você vai testemunhar e vai parar de ser espectador. Você vai ser testemunha daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Chega de testemunho dos outros. Chegou a hora de contar o seu. Chegou a hora de viver o seu. Porque quem mergulha para de ser espectador e se torna testemunha daquilo que Deus está fazendo. Levante sua mão para o alto. Nos ajude, a IBF, quando você puder, traga alguma coisa para nos ajudar. Faça parte dessa obra, faça parte disso. Tenho certeza que Deus vai operar nesses dias com essas crianças e sementes serão plantadas para a honra e glória do Senhor. Levante sua mão para o alto. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces e infinitas consolações do nosso amigo Santo Espírito, seja contigo, comigo, com a tua casa, com a minha casa. Só aquele que mergulhou diz amém. Deus abençoe e vá na paz. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Vim te buscar, meu coração queimou de amor.